Olá, galera, tudo bem? Nesta aula vamos tratar de petróleo e energia. Estou chamando ela de parte 1, porque nesta aula especificamente vamos tratar apenas da origem, da extração e do refino do petróleo, trabalhando apenas com aspectos técnicos. Então eu não vou pensar nos impactos ambientais da queima do petróleo, nem nas questões geopolíticas envolvendo o petróleo, nem nos avanços tecnológicos dos combustíveis fósseis e as alternativas dos combustíveis renováveis. Vamos lá? Com relação à origem do petróleo, a teoria mais aceita é que esse petróleo ele é fruto de uma decomposição de matéria orgânica, geralmente chamada de querogênio, e essa decomposição foi assim sofrida pela ação de bactérias, calor e pressão. E esse conjunto de fatores forma esse líquido que nós chamamos de petróleo, que por definição pode ser dita como uma mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, associados a pequena quantidade de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, se você chegou até aqui e não sabe o que é hidrocarboneto, eu recomendo você dar uma olhada lá numa aula nossa, no nosso canal, onde você vai ver a aula de hidrocarbonetos. Eu fiz uma breve revisão, então vale a pena você conferir lá essa aula e voltar para a aula de petróleo, tá bom? Sim. Vamos nessa. A gente tem a etimologia da palavra petróleo, petróleo, óleo de pedra. Nós temos o estado físico líquido, viscoso e de coloração escura, na maioria dos casos. Haja vista que quando a gente fura um poço de petróleo, cada poço tem uma composição e uma característica. Então, o petróleo de Salvador, na Bahia, é diferente do petróleo lá do Rio de Janeiro, do poço de Tupi, é diferente lá da Arábia Saudita. Então, cada poço tem uma composição e cada poço também vai ter uma característica de cor, de densidade, de viscosidade. A ocorrência pode ser encontrada em rochas, em terra firme ou também no mar. Quando a gente encontra em terra firme, a exploração é chamada de onshore, e quando a gente faz essa extração no mar, nós chamamos de offshore. A constituição, basicamente, é de hidrocarbonetos, compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Não que o petróleo só tenha hidrocarbonetos, mas a constituição básica dele é essa. Vai ter também alguns compostos lá com enxofre e hidrogênio. Então, olhando para a imagem aí, você vai ver uma árvore de Natal, que é essa estrutura aqui, chamada de árvore de Natal, por incrível que pareça, é o nome que a gente dá para ela. E aqui você vai furar aqui essas rochas porosas e pode encontrar gás. Se só encontrar gás e não encontrar petróleo, a gente diz que esse gás é não associado. Mas quando você fura o poço, encontra gás e encontra petróleo, a gente diz que esse gás está associado. Esse gás ele exerce uma pressão aí no poço de petróleo, e essa pressão faz aquele petróleo jorrar, e aquela imagem que a gente tem bem típica de um poço jorrando petróleo. Muito bem, então você vai ter aqui o petróleo bruto. Esse petróleo bruto ele vai ser levado para um dispositivo capaz de fazer uma decantação das partículas sólidas. Posteriormente fazemos um processo, uma operação unitária de filtração, e depois vamos fazer com esse petróleo chamado de petróleo cru um refino. Essa imagem mostra aí uma estação de petróleo, de exploração de petróleo marítima. Esse petróleo marítimo ele vai até a costa, e nessa costa eu vou refinar o petróleo dentro de uma refinaria que deveria sempre, ou deve sempre, estar perto do porto, para que a logística do navio que trouxe esse petróleo fique mais barata. Aqui no Brasil, infelizmente, nem sempre o refino do petróleo é feito perto do poço. Isso encarece demais o custo operacional da produção de petróleo, haja vista que nós temos um país de
dimensões continentais. Muito bem. Chegando na refinaria, nós temos uma torre de destilação. Essa torre de destilação é uma torre de destilação fracionada, onde na base da torre nós vamos ter as frações mais pesadas do petróleo e lá no topo da torre vamos ter as frações mais leves do petróleo. Então é interessante lhe dizer aqui que a grandeza física capaz de fazer essa separação entre as frações do petróleo vai ser a diferença da temperatura de ebulição. Então, todas as vezes que alguém perguntar para você como é que a gente faz para refinar o petróleo, a gente vai refinar o petróleo através de uma torre de destilação. E essa torre de destilação não é uma torre para destilação simples, é uma torre de destilação fracionada. E a base e a propriedade física básica dessa separação nós chamamos de temperatura de ebulição. Na torre, na parte de baixo, vamos ter sempre as temperaturas maiores e as frações mais pesadas. E no topo da torre, nós vamos ter as temperaturas menores e as frações mais leves. Então você pode ver aqui comigo que eu tenho no topo os gases com poucos carbonos, de 1 a 5, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, esse mesmo que a gente usa em casa, botijão de gás. Se a gente der uma sacudida ali, a gente vai ouvir um barulho de um líquido, porque ele está muito pressurizado, é chamado gás liquefeito de petróleo. Temos o gás natural, que é uma mistura de gases rica em metano. Temos aqui a fração gasolina, extremamente valorizada. Temos outras frações, o óleo diesel, com de 13 a 17 carbonos, e vamos ter até os resíduos asfálticos, que apresentam muitos carbonos, acima de 38 carbonos aí, os resíduos asfálticos. Sem falar dos óleos lubrificantes, do óleo lubrificante que é considerado leve, médio, pesado. Então aí vai ser uma infinidade de frações que a gente pode ter, e não necessariamente uma refinaria faz o refino de todas essas frações, que é uma outra característica que gera um outro custo de produção, logística, que nós vamos tratar no nosso próximo vídeo, quando falarmos dessas questões políticas e geopolíticas. Seguindo. Falei para vocês que a gasolina tinha realmente um valor agregado muito grande. E esse aproveitamento da gasolina, ele é feito através de um processo chamado de craqueamento. A gente não tem uma produção de gasolina suficiente para a demanda que nós temos no país. E uma das formas da gente aumentar a quantidade de gasolina, a oferta da gasolina, é fazer um processo de craqueamento, onde a gente vai pegar uma cadeia maior de querosene, lubrificantes, e através de um craqueamento catalítico, nós vamos produzir as frações menores que a gasolina. Então, aquele rendimento do petróleo bruto, que seria em torno de 7% a 15%, passa a em torno de 21% quando a gente faz esse processo de craqueamento. Uma outra característica da gasolina importante é a sua qualidade. Quando fizermos a segunda parte do vídeo, vamos falar um pouco dessa qualidade da gasolina, mais especificamente de como é que essa qualidade pode ser modificada, o que seriam as características para modificar essa qualidade da gasolina, e vamos falar também de um processo chamado de combustão. Você pode olhar aí no meu slide, na tela, no seu computador, um pistão fazendo a queima desse combustível. Existem motores que são motores de 2 tempos, existem motores de 4 tempos, e esse processo de combustão a gente vai estudar nesse nosso próximo vídeo. Por enquanto, eu quero dizer apenas para você que gasolina tem qualidade. E essa qualidade ela pode ser menor quando a gasolina é formada de N-heptanos. E se você não entende o que é um N-heptano, vale a pena você dar uma olhada lá na aula de hidrocarbonetos. E uma gasolina de alta octanagem, que é a gasolina isoctano, ou 2,2,3-trimetilpentano. Ok? Então, um N-heptano, está aqui, a gasolina de baixa
qualidade. E aqui você vai ter o isoctano, que é uma gasolina de alta qualidade. Essa gasolina daqui, ó, a de N-heptano, nós chamamos de zero octanagem, e a gasolina com 100% de isoctano, a gente chamaria de uma gasolina de 100 octanos, ok? Então você tem aí uma série de gasolinas usadas no nosso cotidiano, e a gasolina comum, ela gira em torno de 87 o índice de octanagem. A gasolina aditivada, que vai ter a mesma octanagem, mas vai ter a presença aí de um detergente. Você tem a gasolina premium, que é um pouco melhor, com octanagem maior, e até a gasolina pódio, com 95 de octanos. Então, octanagem, combustão, impactos ambientais, você vai ver no nosso próximo vídeo, ok? Vamos resolver então essa questão. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e coberto por sedimentos. O tempo, a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massa viscosa de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão da sua constante formação geológica. Não é renovável a curto prazo. Demora muito, ação aí de bactérias, do tempo. Letra B. A letra A estaria falsa. Letra B. A exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não. Pode ser feito também em áreas terrestres. Letra C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes. Falso. Tem sempre aí uma característica de poluição ao queimar o combustível fóssil, não apenas pelo efeito estufa, mas também pela chuva ácida, que nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente do local. Essa alternativa é uma alternativa falsa também, hein? Você já viu que cada poço, inclusive, tem aí a sua característica específica. Letra E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo. É explorado em áreas continentais de origem marinhas e submarinas. Gabarito letra E. Seguindo. Enem 2018. Petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É o óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria, hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos compostos comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Letra A. Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Esse é o nosso gabarito. Letra B. Reação de óxido-redução. Não ocorre, não é o funcionamento do craqueamento, como a gente viu. Não é a solubilização das frações, muito menos a decretação e a separação em função das temperaturas de ebulição. O gabarito letra A. Questão 3. A destilação fracionada é um processo de separação na qual se utiliza a coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea que apresentam diferentes pontos de ebulição. Neste processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura abaixo. Assim, ao realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, em 1. Temos aqui, com certeza, a fração mais pesada.
Em 2, a fração mais leve. 3 e 4 vão ser os intermediários a partir desse petróleo aqui bruto. Então, o gabarito seria letra C. O asfalto em 1, o gás de cozinha em 2, a gasolina e o querosene. Quarta e última questão. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, aproximadamente 87% de todo o combustível consumido pelo mundo são de origem fóssil. Essas substâncias são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso, e são processadas e empregadas em diversas formas. Então, o combustível 1 é utilizado como combustível veicular, o famoso GNV, gás natural veicular. Em usos domésticos, a gente pode ter também aí os domésticos. Hoje em dia a gente pode ter os dois, né? Aqui em casa, por exemplo, é gás natural, mas já foi o gás liquefeito de petróleo. Na geração de energia elétrica e também com matéria-prima para processos industriais. O combustível 2 é obtido pela destilação fracionada e a reação química é usada para o combustível veicular. Então, a destilação fracionada aqui, ele está, mais uma vez, animando a gente a pensar no petróleo, e o combustível aí pode ser o diesel, pode ser a própria gasolina, certo? Então, o combustível de origem fóssil 1 e 2 estão correta e respectivamente na letra B, o gás natural e a gasolina. Não poderia ser gasolina e gás natural, porque o combustível veicular aí de uso doméstico, a gente não termina usando gasolina como uso doméstico na geração de energia elétrica. Pelo menos no uso doméstico, né? O etanol também está fora. O etanol é um combustível de origem vegetal, da cana-de-açúcar, basicamente. O carvão mineral também está fora, então gabarito letra B. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de petróleo. Você acompanha comigo aí a parte 2 e a parte 3 dessa mesma aula. Espero ter cooperado com esse início e estudo seu de petróleo. Nos próximos encontros, fique ligado. Nós vamos fazer outros aspectos envolvidos com petróleo e com energia. Até lá, um beijão e bom estudo.